Como dar certo na vida? Esta é uma pergunta que perturba muitas pessoas. E é justamente esta perturbação que faz com que não deem certo na vida. Para começar, o termo dar certo na vida, ele é muito relativo. O que é dar certo para uma pessoa não é necessariamente dar certo para outra pessoa. Cada indivíduo vem com uma busca diferente aqui na vida, com resgates kármicos diferentes. Isso é o primeiro a ser pontuado, é o primeiro fato que deve ser pontuado. Que todos os seres humanos têm nas costas já uma carga kármica. Que a vida atual ela é resultante de circunstâncias anteriores, em outras vidas. Então o que acontece com uma pessoa hoje, a vida que ela leva, os encaminhamentos do seu destino, etc. e tal, tudo isso é consequência dentro da atuação da lei da reciprocidade, que devolve a cada um exatamente aquilo que ele merece e aquilo que ele necessita para se desenvolver espiritualmente. Estamos vivenciando hoje, experimentando hoje o que precisamos, o que necessitamos para nos desenvolvermos espiritualmente. Por mais que isso seja doloroso, seja desagradável, muitas vezes, mas é o que precisamos, é a lição na escola da vida, que cada um precisa dar conta, goste ele ou não. É como aprender a ler e escrever. Em alguns momentos é uma tarefa tortuosa, dolorosa, mas é necessário aprender a ler e escrever. Se tudo fosse apenas gostosinho na vida dos seres humanos, eles seriam inúteis por completo. E não é à toa que a maior parte da humanidade de hoje é inútil porque quer apenas coisas gostosinhas, agradáveis. O ser humano precisa fazer o que precisa ser feito em sua vida. Custe o que custar, doa onde doer. Isso cada um precisa tomar como missão de vida, como tarefa. É fazer o que precisa ser feito em sua vida no momento atual, na situação atual, do modo que for possível e necessário. Somente assim é possível crescer. Quando o ser humano coloca sobre os seus ombros o fardo e segue adiante, sem mimimi, sem muita reclamação, sem muita frescura. Porque os seres humanos estão cada vez mais frescos, tudo é difícil demais para eles. Levam hoje uma vida complicada que é resultado de suas próprias complicações mentais, reclamam, mas não querem mudar, querem ser presenteados, esses seres humanos pós-modernos, com comodidades e agradabilidades cada vez maiores. Daí fica difícil sair da situação atual. Fica realmente difícil sair porque as pessoas não querem dar aquele passo decisivo. Não querem crescer, não querem se desprender de suas pendências. Por mais que falem do desapego, O desapego é mais um desses termos da moda. Mas as pessoas não andam lá muito desapegadas. Por mais que falem deste conceito. Existe uma forçação de barra em torno deste conceito. Isso é nítido. Isso está aí, às claras. Basta querer enxergar. Então a situação ela é justamente essa. Os seres humanos precisam encarar a vida como ela é. Somente assim podem crescer. E daí, tendo que resgatar os seus karmas, querendo uma vida cada vez mais docinha,
uma vida cada vez mais agradável, as pessoas se preocupam com a seguinte frase: como dar certo na vida? O que fazer para dar certo na vida? Ora, o que fazer, né? E o que é dar certo na vida? Apenas conquistar aquilo que todo mundo quer? Isso é dar certo na vida? Olha, talvez na perspectiva desta existência decadente dos dias atuais, onde o que conta é apenas o consumismo. Dar certo para as pessoas da nossa época é poder consumir adoidadamente, poder se entregar aos prazeres, no caso do homem, ser desejado pelas mulheres, ter um carrão, bastante dinheiro, ou no caso das mulheres, sei lá, casar com um homem rico, ou ter uma carreira brilhante. Isso é dar certo para as pessoas nos dias atuais. Mas na perspectiva espiritual, isso é dar certo, sendo que as pessoas têm aí karmas para resgatar? Na perspectiva espiritual, dar certo na vida é se conhecer, é identificar os seus erros, as suas pendências, trabalhar no sentido desta libertação frente aos enganos e os erros para melhorar, para sintonizar-se em coisas mais elevadas, para elevar a sua vibração, para daí receber corretamente e também poder dar algo de seu, algo próprio, algo seu realmente. Então, na perspectiva espiritual, isso é dar certo, despertar primeiramente e depois continuar a caminhada nesta trilha do autoconhecimento. Mas claro, para a imensa maioria desta humanidade materialista, isso é dar errado na vida. Isso é se dar mal na vida, porque daí o ser humano não vai procurar aquilo que todo mundo busca. Quem desperta, quem passa a se conhecer, quem alcança uma vibração melhor, não busca mais o que todos buscam. Ele segue o seu próprio caminho, meio que na contramão desta humanidade cega. Esta humanidade é um grande rebanho de pessoas cegas, e quem a acorda não vai junto nesse caminho, ele vai no seu próprio caminho. E o próprio caminho daquele que está desperto, muitas vezes colide com o caminho desta humanidade cega. Então uma pessoa superficial olha para alguém desperto e fala: pô, mas o sujeito ali está maluco, olhem só o que ele está buscando. É uma pessoa sem ambição, é uma pessoa que não tem desejos, é uma pessoa que não almeja nada, que não deseja nada. Claro, quem está desperto espiritualmente não almeja mais as propostas deste mundo. Ele está em outra. O termo é bem esse, é um termo meio chulo da gíria, mas quem está desperto está em outra vibe, outra vibração, outra frequência. Infelizmente, isso não é valorizado nos dias atuais. Essa humanidade cega não consegue enxergar o que de fato interessa, então segue por essas trilhas obscuras. E daí as pessoas querem se dar bem na vida e perguntam para si mesmas como dar certo na vida. Como dar certo na vida? E este dar certo na perspectiva das aparências, da ostentação, do faz de conta, da casca externa. O dar certo, como as pessoas entendem, é ocupar-se com a casca externa, única e exclusivamente, enquanto que aquele que desperta espiritualmente não se preocupa com a casca externa, mas com o seu núcleo. E os superficiais não conseguem entender isso, porque não enxergam o núcleo, apenas a casca externa.
Uma pessoa espiritualmente desenvolvida ou minimamente desenvolvida espiritualmente não tem uma casca lá tão atraente porque não se ocupa tanto com a casca. Até cuida da casca minimamente, como deve ser cuidada, mas uma pessoa espiritualizada ela tem outras necessidades, outros propósitos, outros objetivos, outros anseios, né? Enquanto que uma pessoa superficial vive apenas para a casca. Então vamos tentar responder a pergunta: como dar certo na vida? Como? Mas daí é preciso colocar outra pergunta: em que perspectiva? Em que sentido? Em que direção? Se apenas na perspectiva material, daí dar certo se reduz apenas a ganhar bastante dinheiro. Mas na perspectiva espiritual significa libertar-se das pendências, das baixezas. Significa conhecer-se, elevar a sua vibração para ligar-se a energias mais elevadas. Isso é dar certo na perspectiva espiritual. E muitas pessoas bem intencionadas, que até poderiam se desenvolver espiritualmente, se perdem justamente por causa dessa questão. Se preocupam apenas em dar certo na perspectiva mundana e daí sufocam o espírito. O espírito nem chega a acordar e muito menos a se desenvolver. Pessoas assim enterram o talento. Pessoas assim enterram o talento. Literalmente, o tesouro, o talento, a moeda está dentro do ser humano. Tudo isso está sepultado dentro deste ser humano, preocupado demasiadamente em dar certo na vida, nas perspectivas da sociedade materialista dos dias atuais. Ora, para dar certo na vida, em primeiro lugar é preciso não se preocupar com esses clichês, com essas formas e fórmulas prontas. Para dar certo verdadeiramente, o ser humano precisa ser ele mesmo. Isso é que temos que fazer, temos que ser nós mesmos. E o que vier, em termos materiais, excelente. Se for bastante, se for pouco, ora, isso aí, no fim das contas, é indiferente. O que vale, na verdade, é o que agregamos espiritualmente nesta escola da vida. E é bem da verdade, quem alcança um mínimo desenvolvimento espiritual não se preocupa tanto com o sucesso financeiro. Se obtê-lo, ótimo, sem precisar se vender, porque aí é que está o detalhe. Se o ser humano alcança o sucesso financeiro naturalmente, através da competência, trabalhando suas potencialidades, os seus dons nessa vida, ótimo, ótimo, excelente. Porque daí o ser humano não se vende, ele apenas usufrui corretamente aquilo que a vida terrena lhe possibilita. O problema é quando o ser humano se vende para alcançar o sucesso material. Quando ele se vende, e daí também ele enterra o talento, e daí também acabou para ele. A maioria esmagadora desta humanidade é constituída por pessoas vendidas que se vendem muito fácil, que querem se dar bem apenas na perspectiva terrena. Precisamos de um equilíbrio entre o material e o espiritual, mas jamais podemos sacrificar o espiritual em detrimento do material. Jamais podemos sacrificar o espiritual em detrimento do material. E a maioria esmagadora desta humanidade materialista sacrifica o espiritual em detrimento do material, buscando se dar bem na vida, buscando dar certo na vida. E daí as pessoas ficam se perguntando como dar certo na vida, o que fazer para dar certo na vida. Em primeiro lugar, abandonar todas as propostas que são vendidas hoje em dia, e ser autenticamente e originalmente um indivíduo, um ser humano verdadeiramente. Somente assim é possível dar certo na vida.
Do contrário, o ser humano se perde porque se vende e daí acaba sucumbindo completamente, enterra o talento espiritual que recebeu de Deus e, por fim, tudo acaba se perdendo. Se alguém quiser compreender melhor estas parábolas de Cristo que eu falo aqui, como, por exemplo, a parábola do talento, leia a obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim. As interpretações que faço das parábolas de Cristo são a partir da mensagem do Graal. A mensagem do Graal, a obra Na Luz da Verdade, escrita por Abdrushim. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!